Olá, eu sou o Luiz Henrique, gerente de soluções de mídia da Globo. Sejam todos bem-vindos ao SET Experience Tracks. O Tracks é um dos eventos Experience e será composto por 15 edições, onde a cada 15 dias debateremos os assuntos mais quentes em tecnologia, mídia e entretenimento. Contamos com o chat para comentários e network entre os participantes e convidados e o Q&A para perguntas diretas aos nossos palestrantes no final do debate. Nesse episódio, discutiremos o tema Container, uma nova abordagem. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a SET por participar do evento e também aos nossos participantes por compartilharem os conhecimentos e as opiniões deles conosco. Para esse debate, a gente vai contar com a presença do Eliésio Silva, que é Sales Director no Brasil da Video Solutions Harmonic. Teremos também o César Sá Espínola, que é especialista em infraestrutura da Globo, e o Rodrigo Silva, que é Customer Engineer do Google Cloud. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Aqui vamos falar um pouco do que são os containers, das suas vantagens, dos impactos que trazem os profissionais e empresas tradicionais de tecnologia e mídias que estão se reinventando, e como elas podem facilitar a adaptação e a transição dos sistemas para a nuvem. Vamos começar com o Eliésio, que vai explicar um pouco para a gente da tecnologia, que tecnologia é essa, e o que a Harmonic, que é uma empresa tradicional fornecedora de soluções de mídia, tem feito utilizando-se dela para transformar o segmento e também provocar a transição para a nuvem. Boa tarde, Eliésio. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, do Luiz, da SET. Sim, estamos aqui com uma visão de transição aí ao longo dos anos, de uma empresa tradicional no mundo de appliances e agora também nos últimos anos com essa visão de containerização, a visão de levar todos os seus serviços para a nuvem e também que nuvem é essa, que tipos de nuvem é essa e que tipos de serviços e que tipos de processamento de dados a Harmonic foca, né, para auxiliar aqui os nossos parceiros, nossos clientes no sucesso do seu negócio. Por favor, a gente tem uma apresentação, vamos avançar aqui com esse conceito, né, a visão prática do mercado e a visão da Harmonic. Né? Nós temos aqui uma agenda, então a gente vai falar um pouquinho aqui, para quem não conhece ainda a Harmonic, bem rapidamente, o que é a Harmonic, qual é o foco da Harmonic, um pouquinho dessa questão de cloud, microserviços, alguns exemplos de razão para você migrar para a nuvem, exemplos de negócios, né, um overview de business, porque hoje tecnologia por tecnologia não é mais o drive, né, você tem que sempre olhar a tecnologia em conjunto, em paralelo, desde o início com a questão de negócios, né, como você vai auxiliar a empresa a atingir esses objetivos. Alguns exemplos, né, de aplicações, uma visão não mais, né, de silos, de diagrama bem fechados, mas sim uma visão mais corporativa. Vou trazer aqui no finalzinho alguns exemplos de sucesso, né, de alguns clientes nossos, alguns exemplos, e ficar aí à disposição para perguntas de vocês no finalzinho. Vamos avançando. Próximo. Então, para quem ainda não conhece a Harmonic, então a Harmonic é uma empresa lá do Silicon Valley, tem muitos anos de tradição aí nesse mundo de mídia e entretenimento. É uma empresa que há 7 anos tem focado bastante na questão dessa transição, né, do mundo tradicional appliance para o mundo nativamente cloud, líder aí nesse segmento no mercado, com vários casos de sucesso. E, além disso, é uma empresa que está muito focada no mundo broadcast e no mundo stream. Então, a união aí do OTT, do stream, da nova forma de consumir mídia e entretenimento e também, claro, não deixando de lado os clientes clássicos e toda a parte clássica do mundo broadcast. Próximo, por favor.
E dessa forma foram criadas aqui, né, dentro da Harmonic, as divisões, né, toda ela de cabo acesso, de acesso ao conteúdo. Estamos falando aí de broadband, então todas as tecnologias, como levar esse broadband desde os master redes até o cliente final, até o dispositivo final, até o usuário final. Toda essa parte também, antes da entrega desse broadband, como processar esse sinal, como qualificar esse sinal, como deixar esse sinal pronto com todas as suas características, né? Alguns sinais lineares, alguns sinais não lineares, o mundo broadcast, o mundo OTT, a união desses mundos. E hoje em dia, com esses dois segmentos, com essas duas divisões, focada em nuvem. Então, a Harmonic começou com um trabalho em nuvem desde 2015, 2016, 2017, com grandes clientes já utilizando a plataforma. Então, vamos falar um pouquinho dessa visão, né, de uma empresa tradicional, alguns exemplos, algumas palavras-chave, né, e algumas diferenças entre isso. Vamos para o próximo. Então, super importante hoje, todos os grandes clientes intermediários, né, têm uma visão de negócio, levar o seu conteúdo, não importa por qual via, não importa de que maneira, mas para todas as telas, via satélite, via nuvem, via fibra ótica. Então, tem várias tecnologias no qual você pode fazer esse delivery, mas muito importante, nenhum hoje novo negócio não visa múltiplas telas, múltiplas resoluções, né? Então, aqui é uma visão também de você trabalhar, de você tratar esse conteúdo, não importa a sua resolução, não importa o seu tamanho de tela, não importa que tipo de negócio, uma visualização fixa ou em dispositivos móveis. Então, essa visão inteira, essa transformação, né, de uma questão puramente estática, parada, linear, para complementando isso outras visões e outras maneiras de fazer negócio, com essa união do broadcast e o broadband numa única infraestrutura, num único Docker, numa única instância, né? Então, essa é uma visão hoje que realmente é uma visão que é um grande diferencial do que você tinha no passado, para o que você hoje é capaz de fazer, claro, utilizando a nuvem para isso. Próximo, por favor. E desta forma, claro que essa migração para a nuvem, que essa transformação, né, de tudo que a gente vem aí de maneira clássica ao longo de muitos anos, né, de maneira com modelos de negócio CAPEX, muito orientado a appliance, muito orientado à segmentação de conhecimento, você, ao longo do tempo, você precisou. Então, a Harmonic já há bastante tempo tem todas as suas soluções. Hoje em dia, eu posso falar, mais de 90% das soluções, elas são cloud native. O que significa isso? Soluções de implementações feitas em diversas infraestruturas. Então, assim, da direita para a esquerda, a gente tem ali uma tecnologia, uma família de produtos dentro do mundo appliance com XOS. O que seria isso? Toda a tecnologia cloud native, Docker, em appliances. E essas tecnologias, elas se falam. A partir do momento que, por alguma questão de negócio, alguma questão de vantagens competitivas, você pode ter essa solução em appliance, essa solução em um data center, e aí não mais em bare metal, não mais nas questões mais fechadas, mas sim numa visão de você utilizar recursos, né, de TI, como um data center. Então, aí você sai do negócio focado em appliance para um negócio focado em serviços dentro de um data center privado. E o próximo passo que a Harmonic tomou foi levar isso, todo esse conhecimento feito dentro de appliances, dentro de data centers, para nuvens públicas e nuvens privadas. E, claro, quando você tem essas três modalidades de negócio, a orquestração disso, a visualização disso, a governança disso, se tornou muito importante. E aí a parceria com os clientes é fundamental para entender o papel de cada um, né? Porque o papel, quando você tinha modelos muito clássicos de appliance, o papel do fornecedor, o papel do parceiro de tecnologia era um. Quando você foi para o modelo software-based,
né, dentro ali de Kubernetes, dentro de um data center. O papel do parceiro pode ser vários, né? E quando você vai para a nuvem, isso realmente explode em várias possibilidades de atuação. E essa caminhada, né, e essa parceria, ela precisa ser construída, porque cada cliente, cada fabricante, cada fornecedor, cada tecnologia permite uma abordagem, né? Próximo slide. E aí, olhando para essa questão de cloud, olhando essa questão de microserviços, é muito importante entender que existem várias tecnologias, existem várias possibilidades de você fazer isso acontecer. Claro, com a visão broadcast, com a disponibilidade que o mundo broadcast necessita, com a integração, com a consultoria e com o atendimento de todo esse legado que a gente construiu ao longo dos anos, mas dependendo do processamento, dependendo do cliente, dependendo do workflow, diversos níveis de maturidade existem com essas tecnologias. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos, né, que para alguns podem ser conceitos básicos, para outros podem ser conceitos introdutórios, mas são conceitos fundamentais para que a gente entenda esse novo mundo, para alguns, né, e já é a realidade para outros, mas são palavras-chave para que você consiga ter a informação e possa tomar uma decisão. Próximo, por favor. Então, quando a gente faz essa transformação, né, não só de tecnologia, mas também de business e também da maneira no qual a gente interage, né, com essas tecnologias, com esses workflows, com esse processamento, algumas palavras básicas. Cloud. O que é cloud? Né? A gente precisa entender o que é esse cloud. Cloud ele pode ser, e existem vários tipos de cloud, e várias clouds estão maduros para determinadas funcionalidades que hoje são clássicas e transparentes no mundo broadcast, mas que no mundo cloud, até então, se tornou alguns desafios, dependendo da quantidade, dependendo do tipo de qualidade, do tipo de entrega e do tipo de processamento. Então, cloud nada mais é do que um conjunto de equipamentos, né, que foram virtualizados, ou que foram dockerizados, ou que foram containerizados, ou que tem vários tipos de tecnologia, que tem um pool de infraestrutura à sua disposição. Isso pode ser de forma privada, isso pode ser de forma pública, isso pode ser de maneira híbrida, né? No qual você pega ali a sua aplicação e disponibiliza essa aplicação ali. Além disso, você tem outras questões que envolvem toda a infraestrutura. Então, assim, um cloud ele pode ter simplesmente esse pool de recursos de processamento, mas ele também pode ter um pool de infraestruturas também virtualizadas. Então, como é que é a visão disso? Como é que interage essa aplicação com essa infraestrutura? Isso é super importante entender como se monitora isso, né? Quais são os tipos de virtualizações possíveis, né? Além disso, como se cria acesso, como se cria segurança, né? E, no final, você tem essa questão do container, né? Que não é apenas a aplicação, não é apenas a infraestrutura, não é apenas a virtualização, mas um conjunto, né, de ferramentas, além de tudo isso que a gente comentou, que traz a segurança de todo o processo, totalmente orquestrado num único sistema operacional, que você possa, além, né, de ter a segurança do seu processamento, mas sim a interação com elementos internos ou externos, crescimento, não crescimento. Então, assim, existem várias maneiras de fazer isso. E no próximo slide a gente vai aprofundar um pouquinho mais com essa questão de microserviços, definições do seu serviço, se isso pode ser dockerizado ou não, que nível, né, de empacotamento que você pode fazer nesse serviço, que tipo de interação que esse serviço pode ter com outros parceiros, com outros vendors, né, ou até mesmo com desenvolvimento interno dentro da tecnologia, dentro da corporação. Esse software, esse Docker, né, como é que é o roadmap dele, como é que é o crescimento dele, como é que ele interage dentro e fora do Docker, em sistemas híbridos, não híbridos. A orquestração de tudo isso, né, porque você tem ali um microserviço, você tem ali um processamento, então hoje você quer fazer um processamento de, por exemplo,
100 canais, mas amanhã eu quero adicionar 10 canais eventuais, não mais 24/7. Como é que funciona isso? Um trabalho, um crescimento, o scale up, o scale down, como é que eu monitoro isso, como é que eu tiro o relatório disso, como é que eu faço o gerenciamento disso, como é que eu faço KPIs disso, porque o foco e o desejo, quando você vai para esse novo ambiente, é que você tenha uma solução cloud native, no qual você faça uma fundação, né? Todo mundo hoje está buscando aí o entendimento de foundations, de uma tecnologia, de parceiros, 3 principais vendors e especialistas e providers, né? Da parte de infraestrutura. Aqui nós temos o colega da Google, né? Então, assim, todo mundo querendo levar isso, né, para um ambiente nuvem, mas além de levar esse processamento para um ambiente nuvem, você tem um ambiente no qual você traga confiabilidade, disponibilidade, acesso, forma de monitorar, formas de você interagir com outros vendors, forma de você tirar ali não só a vantagem computacional, que é a grande vantagem da nuvem, é a elasticidade, né, a previsibilidade, porque hoje, né, você tem condições de trabalhar ali na nuvem somente com aquele recurso que você precisa, mas também com uma elasticidade de crescimento, né, para necessidades eventuais. Próximo slide. E dessa forma, né, hoje você tem vários níveis de maturidade dessa tecnologia, né, no qual você pode trabalhar com máquinas completamente virtualizadas, completamente independentes, e aí você tem o processamento dos sinais que você necessita, sobre uma supervisão, sobre uma estrutura, ou você tem, que é o foco de todo mundo, para onde todo mundo quer ir, você tem uma única estrutura, que é o que está aqui demonstrado na parte containerização e application, no qual você pode ter todos eles orquestrados, todos eles conversando entre si, fazendo uma grande questão de abrir um recurso adicional, blue-green, para fazer upgrade, para fazer aumento de capacidade, né? Mas no qual você tem uma única interface de usuário que você possa interpretar, que você possa entender, que você possa operar, que você possa gerenciar uma infraestrutura, né, nesse ambiente de containerização, né? Então, assim, de multi-dockers, porque tem isso também, você pode criar os seus clusters e você pode ter múltiplos clusters, né? Mas não de maneira... Você pode até começar de maneira individualizada, mas o desejo é que você migre para uma questão gerenciada e orquestrada. Próximo slide. Então, isso muda muito o conceito no qual a gente trabalha em cima desses projetos, né? Tradicionalmente, a gente tinha ali, né, nos últimos anos, um conceito de business, né? Até mesmo na hora que a gente vai fazer os projetos, né? Então, a gente tinha que dividir ali algum percentual para software, grande percentual para customização, grande percentual para questão de hardware. TI, nos últimos anos, é uma realidade, de manutenção, de treinamento, de SLA. Isso tudo a gente tem total conhecimento dos últimos anos, todos nós somos especialistas nisso no mundo appliance. Quando você vai para o mundo cloud, isso muda drasticamente, porque você pode ter todos esses elementos, no qual de maneira bem mais difícil de você ter acesso às informações, mas o ambiente cloud te traz muito foco no seu negócio, e no qual esse percentual de software, esse percentual dessa camada de processamento, ela cresce muito, né? Tem ali o licenciamento, tem ali alguma customização, você tem ali algum treinamento, mas grandes partes desse trabalho que você fazia no mundo Apply, você pode terceirizar para esse novo parceiro, né? No qual, com ganho de escala, você consegue, de maneira muito eficiente, né, botar todos os seus esforços, sua atenção no seu business, no qual o seu parceiro consiga te ajudar nas outras partes do seu negócio, principalmente toda a parte aí de hardware, de atualização, de monitoração, tudo isso você pode, né? E existem vários níveis, né? Desde o nível que hoje, classicamente, a gente toma conta dentro, um cliente clássico compra uma tecnologia, compra um apply, se ele é responsável por fim a fim dessa solução, até mesmo você terceirizar 100%. Então, existe um mundo de opções entre eu sou responsável por 100% do meu workflow e do meu processamento, até eu terceirizar 100% disso para um parceiro. Existem várias opções nesse leque.
Próximo slide, por favor. E aí você tem o ideal, o foco é você construir um ambiente cloud no qual ele seja nativo, no qual ele tenha Dockers, ele tenha clusters, que ele seja orquestrado, que ele tenha ali scale up, scale down, que ele tenha monitoração, que ele possa trabalhar em múltiplos infrastructures, né? Você pode ter ali projetos híbridos, né? E muitos dos clientes hoje optam por isso, para o primeiro passo. Então você pode ter uma única orquestração num ambiente appliance tradicional, em conjunto com o ambiente data center, no qual esses dois ambientes o cliente está mais acostumado, já tem uma experiência maior, em conjunto com a nuvem, e qualquer percentual que esse cliente necessite, né, do seu processamento, da sua infraestrutura, do seu workflow, entre o appliance, entre o data center, entre a nuvem. E muito interessante com essa tecnologia de dockerização, de cloud native, é que você possa trabalhar de maneira híbrida e, dependendo da sua necessidade, colocar de maneira muito eficiente e rápida percentual do seu processamento em cada uma dessas etapas de infraestrutura. Próximo, por favor. E a visão da Harmonic hoje, né, que tradicionalmente trabalha com todas essas questões, é que você tenha que, do ponto de vista do gerenciamento do workflow e do ponto de vista, né, do processamento de sinais, que você tenha a possibilidade de você ter uma única tecnologia, cloud native, em containers, orquestrado, com segurança, em diversos tipos de implementação, desde o appliance, desde um servidor bare metal, desde um Docker, passando por um data center, chegando a uma nuvem. E aqui eu trago alguns exemplos de tecnologias embarcado com essas infraestruturas, né? No appliance ali, um Docker, num data center, um Kubernetes, um OpenStack, na nuvem, outra tecnologia super utilizada hoje em dia, Kubernetes, né? Mas existem outras também. Aqui são exemplos de tecnologia que permeiam esse mundo, mas com essa visão cloud native, possibilitando orquestração entre essas infraestruturas, possibilitando scale up, scale down, possibilitando segurança. Com isso, o cliente tem uma infraestrutura para usar dessa infraestrutura da melhor maneira possível. Próximo, por favor. E aí, razões para mover para a nuvem, né? Então, assim, não mover para a nuvem por mover para a nuvem, por tecnologia. Próximo, por favor. Então, quando você consegue ter o motivo de business para mover para a nuvem, a gente tem grandes vantagens do ponto de vista, nesta nuvem, você ter DevOps 24/7 olhando para essa nuvem, né? Você ter APIs de integração, isso facilita muito entre emissoras, entre afiliadas, entre parceiros de tecnologia, porque no mundo mais appliance, isso era muito difícil você ter acesso a essas informações de maneira muito segura. Você pode também ter georredundância, você ter uma parte do seu processamento feito numa zona, outra parte do processamento em outra zona, e tudo que há de mais moderno hoje no mundo do ponto de vista de segurança dessa informação. Próximo, por favor. E dessa forma, você precisa de uma outra visão do ponto de vista do seu parceiro que você vai escolher. Você precisa de um atendimento 24/7, você precisa que do outro lado tenha alguém que conheça a sua infraestrutura, que conheça os produtos, que conheça o seu workflow, que conheça o seu modo de operar, porque tem que ser um parceiro de negócio ali para um atendimento muito rápido. Muitas das vezes, hoje, os parceiros de negócio conhecem tanto do negócio e conseguem, de maneira muito proativa, avançar com alguns temas, né, e depois, através de um relatório, explicar para o cliente o que foi que aconteceu, como foi que atuou, e transparente, né, o que há de mais importante, o resultado do processamento, a entrega para o cliente final e a disponibilização desse conteúdo. Próximo, por favor. E existem alguns mantras hoje que o mercado pede, né? Todos os grandes clientes pedem, né? Esteja uma infraestrutura cloud native, que possa que essa solução cloud native possa ainda
está instalada, implementada em vários tipos de infraestruturas, né? Eu trouxe alguns exemplos: appliance, data center, nuvem, que possa ser portada, que você possa levar de um data center para um appliance, de um appliance para um data center para nuvem e vice-versa, que tenha vários workflows possíveis dentro dessa estrutura e um modelo flexível de negócio, de pagamento. Próximo, por favor. Então, algumas visões que a gente tinha até então, visões de silos, né? Equipes muito focadas para um negócio, equipes muito focadas na questão de playout, produção. Aqui são exemplos de workflows, né? Visões de compressão, visões de delivery. Próximo, por favor. É muito importante para você usufruir dessa tecnologia, das conexões, da disponibilidade, você tem uma visão mais horizontalizada. Né? Porque toda vez que você sobe, toda vez que você desce, você pode incluir delay, você pode ter pontos de acesso de falha de segurança. Então, assim, essa visão de você levar, né, todo o seu canal para a nuvem é uma visão no qual a infraestrutura cloud e tecnologias hoje que possam ser, né, cloud native e com container, você pode usufruir dessa tecnologia de maneira muito mais eficiente para a saúde do seu negócio. Próximo, por favor. E uma visão corporativa, ela se torna necessária nesse mundo, né? Não só uma visão de tecnologia, de workflows, de necessidades individualizadas. Próximo, por favor. Então, essa visão no qual você pode fazer essa entrega de vários workflows. Próximo, por favor. A entrega não mais visando somente sinais lineares e sinais não lineares, mas simultaneidade deles, a união do broadcast com o broadband. Próximo, por favor. Próximo, por favor. E uma visão mais corporativa. A partir do momento que você tem essa infraestrutura à sua disposição, essa elasticidade dessa infraestrutura na nuvem, essa conectividade dessa nuvem, você pode sim, né, você ter visões de sinais lineares, não lineares, VOD, live, VOD, sinais, distribuição de conteúdo, disaster recovery, broadcast. Então, você pode ter uma visão corporativa com essa infraestrutura e usufruir desses serviços, microserviços, dessa solução cloud native, para que você consiga avançar de maneira muito eficiente dentro do seu sistema. Próximo, por favor. Então, hoje, vários reportes de nossos clientes dizem que essa visão horizontalizada não é natural, mas ela é uma visão de melhores práticas muito evidente para o sucesso, não somente de tecnologia, mas o sucesso de tecnologia e de negócio também, de resultados de negócio. Próximo, por favor. Então, eu vou trazer aqui 2 exemplos rápidos de casos de sucesso, né, de exemplos reais, por favor. Tendo essa visão de... Esse aqui é um cliente nosso, né, que usa simultaneamente sistemas Docker, sistemas containers, Kubernetes, em 2 tipos de environment. Usa dentro de um data center e usa numa nuvem simultaneamente sincronizados, né? Próximo exemplo de um cliente real. Cliente real que usa 2 workflows simultâneos, né? Um workflow para o mundo linear, um workflow para o mundo não linear, broadcast, broadband, também nesse ambiente de Docker, nesse ambiente de Cloud Natives, nesse ambiente totalmente orquestrado. Próximo, por favor. A união de... muitos clientes têm infraestruturas, né, de distribuição e de conexão entre seus afiliados no mundo IP, no mundo nuvem, a união desses sistemas, muito importante, em cima de um único gerenciamento, de um único orquestrador. Isso também, hoje em dia, é possível. Próximo, por favor. E a união de mundo nuvem, de containers com o mundo tradicional de satélite, unindo appliances, unindo nuvem e unindo mídias sociais. Então, tudo isso aqui é possível hoje com essas ferramentas. Próximo, por favor. E trazendo novas possibilidades, novos negócios. Hoje é um tema muito importante: Manifest Manipulation, Edge Insertion, canais variantes, blocker, né? Um conteúdo pode ser exibido num ambiente, numa cidade, outro conteúdo pode ser exibido em outra, distribuição nacional, distribuição internacional. Então, isso tudo vem com essa tecnologia cloudification. Próximo, por favor. E a união
né, a visão harmônica, a união de tudo que é possível fazer, do playout até a distribuição, até o cliente final, né, do ponto de vista dos sinais lineares, não lineares, manifest manipulation, edge insertion, traz sim um grande diferencial de negócio que não era possível no passado no mundo appliance e no mundo mais tradicional linear. Então, hoje a união do linear com não linear, a nuvem, containerização, cloudification, distribuição, a facilitação de acesso permite isso. Próximo, por favor. Então, estou à disposição, assim, muito obrigado por todos, muito obrigado pelo convite. Então, essa é uma visão, né, do que a gente tem hoje da indústria. Estou à disposição para perguntas. Obrigado, Eliésio. Muito esclarecedora a sua palestra aí. Obrigado pela informação aí. Bom, na sequência, a gente vai seguir as perguntas, vocês podem ir colocando no chat. A gente vai seguir com a apresentação do César, que ele vai falar um pouco para a gente da plataforma open source de gerenciamento de ambientes baseados em containers, desenvolvida pela Globo e que é utilizada amplamente hoje, que é o Tsuru. Então, o César vai trazer aí os detalhes aí para a gente. Boa tarde, César. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Eliésio. Pois é, vou começar a falar um pouco aqui de como a gente usa, como é que começou essa saga de containers na Globo. Tem uma apresentaçãozinha que eu preparei que vai ajudar a gente a seguir nesse fluxo, por favor. Eu vou falar um pouco de contar a história de como é que a gente começou com containers na Globo, quais problemas os containers ajudaram a gente a resolver e como a gente conseguiu escalar isso e a ferramenta que a gente desenvolveu para auxiliar a gente nesse processo, que foi o Tsuru. Pode passar para o próximo, por favor? Mas antes disso, falar um pouco de mim. Eu sou desenvolvedor. Até hoje sou desenvolvedor, me considero desenvolvedor, apesar de trabalhar bastante com orquestração de infraestrutura também. Continuo na parte de desenvolvimento das ferramentas para orquestração de infraestrutura, mas tenho uma convivência bem grande na parte de infra de operação também. Eu sou membro da equipe do Tsuru, que é essa ferramenta que eu vou falar para vocês já há 6 anos, quase desde o início do projeto, não estava realmente no início, mas conheço a história dele. E sou entusiasta e contribuidor open source, e a gente vai ver aqui que várias dessas tecnologias cloud native surgiram de projetos de código aberto, de software livre, de open source. Então isso permeia tudo que a gente faz e isso ajuda a gente também a desenvolver e evoluir todas essas ferramentas e esses produtos baseados em containers. O próximo, por favor. Então, falar primeiro o que é a Tsuru e o que é esse produto que eu vou falar para vocês. O Tsuru é uma plataforma como serviço de código aberto e ela é focada na produtividade dos desenvolvedores. Então, o que é... Aí vem para a primeira pergunta aqui, o que é uma plataforma como serviço? Eu vou falar um pouco mais aqui no próximo, que uma plataforma como serviço é uma camada de abstração em cima da minha infraestrutura, de forma com quem é responsável por desenvolver produtos novos, quem está na linha de frente de criar inovação, de subir novos serviços ou novos produtos para os clientes finais poderem utilizar para consumir mídia da gente. Essas pessoas, na maioria dos casos, elas não querem precisar se preocupar com a infraestrutura, ou como que esse produto novo que eu estou fazendo vai rodar na minha infraestrutura. O ideal é que isso seja o mais transparente possível e que eu não saiba o que está acontecendo lá atrás e que tudo funcione magicamente. Esse é o nosso objetivo, que tudo funcione automaticamente, magicamente, que os times de desenvolvimento e de criação de produto não precisem se preocupar com nada da infra. A gente não consegue abstrair e esconder ela totalmente, mas a gente já esconde uma boa parte de forma a acelerar o desempenho desses times. Que aí vem no próximo slide, por que a gente criou esse produto e qual foi a motivação da gente criar essa plataforma como serviço e começar a usar ela para desenvolver nossos produtos na Globo. A motivação principal foi otimizar o time to market das aplicações. Isso é o tempo em que a gente leva ter a ideia, ter
tem uma ideia que eu quero um produto novo, eu quero oferecer isso para o meu cliente, quero que o meu cliente consiga consumir conteúdo dessa forma aqui. Certo, a partir desse momento o que eu tenho que fazer para que isso vire realidade? Eu preciso de um time trabalhando nesse produto e depois eu preciso colocar esse produto em produção para as pessoas conseguirem acessar isso pela internet. Pensando no mundo internet aqui, por enquanto. Então, esse tempo, a gente viu que, assim, medindo esse tempo nos nossos produtos internos, no que a gente desenvolvia dentro da Globo, a gente viu que esse tempo era muito maior do que a gente gostaria que ele fosse. Então, a gente pensou, a gente precisa desenvolver alguma coisa que melhore isso, que diminua esse tempo e otimize esse tempo. Isso foi em 2013 que a gente criou esse produto. Então, foi antes da gente começar a pensar em o que era container e e como fazer isso. O objetivo era esse. Próximo, por favor. Além disso, a gente percebeu que para atender esse objetivo principal, essa motivação principal, ela tinha alguns objetivos no meio do caminho que permitiriam a gente alcançar ela. Que era a gente conseguir colocar produtos novos em produção de forma mais segura e reproduzível. A gente dá mais autonomia para os times que desenvolvem e criam produtos novos, para fazerem isso sem precisar se comunicar com uma equipe de infraestrutura dedicada para alocar infraestrutura para cada produto. A gente percebeu que existia, lá em 2013, a gente percebeu que existia uma cultura que às vezes existia uma discussão entre os times de desenvolvimento de produto com os times de operação de infraestrutura, em que muitas vezes era conflitante. E a gente não queria que esse conflito existisse mais, a gente queria que fosse não devs versus ops, e sim DevOps, que é aquele conceito que a gente tem de uma responsabilidade compartilhada pela infraestrutura e operação interagindo mais próximo das equipes de operação e desenvolvimento. E a gente queria otimizar também o uso de recursos. O uso de recurso, quando eu falo recurso aqui, eu estou falando de recurso computacional. Então, eu não quero ter desperdício de recurso computacional, seja numa cloud pública, seja numa cloud privada. Eu quero ser ótimo o suficiente para que não haja desperdício, e eu quero uma ferramenta que me ajude a evitar esse desperdício também. O próximo, por favor. Então, resumindo esse cenário que a gente tinha lá em 2013, a gente tinha o quê? A gente tinha produtos que demoravam muito para ir para a produção e que demorava muito para o usuário conseguir enxergar esse produto novo. A gente tinha menos de 100 mudanças por semana, que era um número pequeno para a gente. E a gente tinha uma infraestrutura que era manual. Tudo que precisava ser feito numa infraestrutura precisava agendar uma mudança com uma equipe responsável por isso, uma equipe de operação responsável por essa mudança. Esse agendamento tinha que ter uma data e horário, tinha que ter uma janela, tinha que ter um plano, e todas essas etapas eram manuais com pessoas interagindo com cada etapa desse processo. E se desse um problema, eu percebi que meu produto teve um erro aqui, quando foi para a produção, os usuários começaram a interagir, reclamaram de um erro, e agora eu tenho que voltar atrás. Esse processo também era manual. Então, esse era o cenário que a gente tinha em 2013. E o produto que a gente criou, o Tsuru, ajudou a gente a ser mais ágil, a gente conseguir ir para a produção mais rápido, e com isso permitiu que a gente fizesse mais mudanças por semana. Então a gente passou uma taxa de mais de 1.000 mudanças por semana, às vezes chega a mais de 5.000 mudanças em uma mesma semana de alterações em produtos que estão em produção. Uma infraestrutura elástica, o produto ajudou a fazer isso, os containers ajudaram a contribuir para essa infraestrutura elástica, eu consigo crescer ela e diminuir ela conforme a demanda. E eu tenho uma recuperação automática também, o auto-healing aí, que as coisas conseguem se recuperar automaticamente. Se algum componente dessa infraestrutura percebe um erro em algum momento, ele sabe, até um certo ponto, como fazer para recuperar ele e como ter uma resiliência nessa infraestrutura de alguma forma. Então, além desses resultados aí, uma coisa bem importante que a gente tinha uma cultura muito baseada em softwares monolitos. Monolitos são softwares muito grandes que precisam de um esforço muito grande para desenvolver e testar eles, e que quando eles vão para a produção, eles vão como uma coisa só.
e todas as alterações são feitas de uma única forma, de uma única vez em produção. Então, a chance de você ter um problema grande que vai afetar muita gente é muito grande. A gente já vinha conversando na ideia de migrar para uma arquitetura baseada em microserviços. E esses microserviços, eles demandam uma agilidade para funcionar. Se eu pensar numa forma que eu tinha antes de deploy, uma infraestrutura que era manual, com recuperação manual, é impossível eu migrar para microserviços sem melhorar isso antes. Porque imagina que agora, ao invés de ter uma aplicação monolito, eu tenho o mesmo produto que o meu usuário acessa, é composto por 100 microserviços diferentes. Imagina se eu preciso fazer um agendamento para cada mudança que eu vou precisar fazer em cada um desses microserviços. Os microserviços iam acabar fazendo com que a gente perdesse ainda mais agilidade e aumentasse ainda mais o time to market dos nossos produtos. Então, isso foi crucial. O Tsuru e os containers ajudando nessa cadeia toda foram cruciais para que a gente conseguisse sair de uma arquitetura de monolitos para uma arquitetura de microserviços. O próximo, por favor. E alguns resultados que a gente teve com essa migração para o Tsuru com containers, com Docker lá por baixo, o que a gente conseguiu com isso, né? Primeiro, a gente consegue dar uma liberdade muito grande para os times de desenvolvimento de produto. Eles conseguem usar a tecnologia mais adequada para cada produto, ou mais conveniente, que o time está familiarizado. Então, isso dá mais agilidade também, porque a gente não está forçando a que todo mundo se adeque ao mesmo padrão, e sim permitindo inovação com produtos novos. Tem aquela ideia lá atrás, a gente conseguiu atingir em parte esse objetivo de não precisar se preocupar com particularidades da infraestrutura. Então a gente tem infraestrutura onde parte das coisas estão rodando on-premise, parte em data centers on-premise, parte dos produtos estão rodando em clouds, e na maioria dos casos isso é transparente para os times de desenvolvimento. Eles não sabem, ou eles não precisam saber em onde está rodando esse meu produto. Basta que o orquestrador saiba, e o orquestrador, no caso, é esse produto que a gente desenvolveu, que é o Tsuru. A gente também força boas práticas de desenvolvimento, e tem entre parênteses o 12 Factor, que são boas práticas para você criar software as a service, que são softwares que você consegue escalar eles horizontalmente muito fácil, e com isso permitir uma arquitetura elástica. Quando a gente criou o Tsuru como uma plataforma como serviço, a gente meio que obriga todos os produtos que vão subir nele a se comportarem como software as a service, seguindo esses 12 guidelines que tem lá no 12 Factor, que são premissas básicas para que minha aplicação não dependa de estado armazenado na própria aplicação, que eu delegue isso para um serviço externo, que eu tenha configuração baseada no ambiente, que eu tenha uma forma padrão de logs, que eu consiga escalar horizontalmente com uma concorrência alta, sem comprometer a estabilidade nem a corretude da aplicação. E a gente conseguiu também que, seguindo esses preceitos, fica muito fácil da gente transformar esses produtos em produtos que estão prontos para cloud, seja cloud pública ou seja cloud privada. Então, esses produtos acabam ficando prontos, sem precisar se preocupar com isso, eles ficam prontos para rodar em clouds públicas ou privadas, que é um cenário que a gente tem hoje já. E o que o Tsuru faz, na verdade? Eu tenho falado muito aqui o que ele permitiu a gente fazer, o que ele ajudou a gente a fazer, mas o que ele faz de fato. O interessante é que o Tsuru não sempre fez a mesma coisa, ele não faz uma coisa só. Então a gente tem dois períodos que eu dividi aqui. Primeiro, esse período de 2013 e 2017. 2013 foi quando o produto foi criado. E ele foi criado para quê? O que ele fazia? Primeiro, ele tinha um orquestrador de fluxo de deploy da aplicação. Isso é, quando os times de desenvolvimento de produto queriam subir uma aplicação nova para produção, eles só precisam mandar para o Tsuru e informar, essa aplicação nova aqui tem esse novo código e ela precisa estar atualizada agora. E aí o Tsuru fica responsável por gerar um build dessa aplicação, criar imagens para essa aplicação e orquestrar esses containers criados. O Tsuru era responsável por orquestrar várias máquinas com Docker dentro delas, e ele era responsável por orquestrar também várias máquinas dentro de um provedor de cloud, provedor de IaaS, que no caso seria um provedor que fornece
APIs para criação de máquinas virtuais, seja em cloud pública ou seja em cloud privada. Então a gente dependia disso, a gente orquestrava essas máquinas, seja, por exemplo, num Google Compute Engine ou num EC2 da Amazon ou algum outro tipo de produto desse. Então, isso é como a gente funcionava lá atrás, mas o produto evoluiu. A partir de 2018, a gente vinha trabalhando desde antes com integração com Kubernetes, quando a gente percebeu que Kubernetes era uma das tecnologias que vinha para ficar e que tinha uma base muito boa. E tinha muita coisa conflitante do que a gente já fazia com o que o Kubernetes faz para a gente. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer o Tsuru migrar isso para o Kubernetes. Então, a gente consegue tirar um pouco de complexidade do nosso lado e delegar essa complexidade para um outro projeto, que é open source também, que é o Kubernetes. Então, a gente manteve do nosso lado a parte do fluxo de deploy da aplicação, mas a gente delega a orquestração de máquina virtual e a orquestração de containers Docker ou containers Containerd ou outra tecnologia de gerenciamento de container que venha a surgir. A gente delega tudo isso para o Kubernetes e não precisa mais se preocupar com isso. O interessante disso é que a gente conseguiu fazer essa mudança toda de 2017 para 2018 e até agora sem precisar que os times de desenvolvimento das aplicações mexessem na aplicação dele. É totalmente transparente. Ele não sabe se o container dele Docker está sendo orquestrado pelo Tsuru ou o Tsuru está delegando essa orquestração para o Kubernetes. Isso é totalmente transparente. E isso é uma das grandes vantagens que ter uma camada de plataforma como serviço ofereceu para a gente. Se a gente tivesse gerenciando containers Docker diretamente, cada produto gerenciando seus containers, a migração para Kubernetes ia ser muito mais custosa do que foi. E essa migração para Kubernetes permitiu que a gente interagisse com clouds públicas muito mais fácil também. Próximo, por favor. Falar um pouco mais de detalhes dos conceitos que o Tsuru tem, o que ele entrega para os times de desenvolvimento, para ficar um pouco mais claro o que essa plataforma oferece. Próximo. O conceito básico do Tsuru é o conceito de aplicação. Então, quando eu tenho um produto novo que eu quero subir, eu crio uma aplicação para esse produto. Essa aplicação tem processos que estão rodando no sistema operacional. E cada um desses processos tem units. As units são containers Docker ou pods do Kubernetes, dependendo de como o Tsuru está orquestrando isso. Então, o usuário ele não conhece container Docker, ele não conhece pod do Kubernetes, ele conhece as units que o Tsuru informa para ele que a aplicação dele tem. E o Tsuru consegue escalar essas units horizontalmente. Então, assim, se uma aplicação tiver mais demanda, eu vou escalar, vou aumentar o número da quantidade de units para aquela aplicação e automaticamente a aplicação vai conseguir atender uma quantidade maior de usuários. Próximo, por favor. Outro conceito importante que a gente entrega para os times de desenvolvimento é o conceito de plataformas. As plataformas são blocos pré-construídos pelo nosso time, que facilita o desenvolvimento de novas aplicações, novos serviços. Então, eles são imagens Docker base, que já vêm instaladas com alguma linguagem, ou algum framework, ou alguma plataforma de desenvolvimento. Além disso, dentro de cada uma dessas imagens existem receitas de como instalar dependências, como gerenciar certificados e boas práticas de segurança, tudo embutido nessas imagens dessas plataformas. Então, a plataforma é uma imagem com uma receita de como criar aplicações daquele tipo. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem Java que sabe como instalar as dependências Java com Maven, uma imagem Python que consegue instalar as aplicações, as dependências com pip ou com qualquer outro gerenciador de dependências que eu tenha lá dentro. E isso a gente fornece para os usuários. Além disso, a gente tem a parte de routers, que é como o usuário final, pela internet, consegue chegar nessa minha aplicação. Então, eu forneço para os usuários alguns tipos de routers diferentes, baseado na demanda, no tipo de aplicação, e o usuário consegue configurar isso facilmente através do Tsuru. Isso depois, no final, vira um recurso dentro do Kubernetes, por exemplo. Isso pode virar um ingress dentro do Kubernetes, um load balancer. Ou na cloud. E isso vira um recurso na cloud pública também, se eu tiver em cloud pública, ou se eu tiver numa cloud privada, isso pode virar um balanceador físico meu, que está montado lá no rack no meu data center. Próximo, por favor. E o conceito de pools e nodes. Uma coisa interessante do Tsuru também é que o Tsuru não administra só um cluster Kubernetes, ou só um conjunto de VMs com Docker lá dentro.
ele administra N conjuntos. Então, eu tenho um mesmo Tsuru com os mesmos usuários acessando ele, e eu posso criar minha aplicação rodando no Kubernetes que está rodando no meu data center on-premise, ou no Kubernetes que está rodando no meu data center do Google, com o Google Kubernetes Engine, gerenciando esse Kubernetes para mim. E isso é totalmente transparente para os usuários, eu consigo cadastrar múltiplos clusters Kubernetes no mesmo Tsuru. Próximo, por favor. E o conceito final é de services, que aplicações geralmente precisam de acesso a dados em algum lugar, precisam de um banco de dados e precisam de camada de cache, e precisam de alguns serviços desse tipo. E a gente consegue prover isso para as aplicações criadas no Tsuru usando uma outra solução aberta, que é o Open Service Broker API, que é uma API para integração entre plataformas como serviço com provedores de serviços, como, por exemplo, os provedores de cloud, todos têm adaptadores para Open Service Broker. Então, o Google, por exemplo, tem um broker que fala a API do Open Service Broker e expõe os produtos de Cloud SQL, Memory Store e assim por diante. Então, com isso, a gente consegue plugar fácil aplicações do Tsuru em serviços gerenciados pela cloud. Próximo. E assim, de conceitos básicos é isso, mas para finalizar aqui, queria falar alguma coisa de lições que a gente aprendeu com o Tsuru e com a migração de uma arquitetura de monolitos, sendo deployados numa infraestrutura manual, para uma arquitetura baseada em microserviços, deployada numa cloud elástica usando containers. Então, o primeiro é que mudar a cultura não é um processo rápido nem fácil. Isso envolveu bastante tempo, envolveu um esforço grande, tanto da gerência quanto dos times envolvidos, em se conscientizar que isso é uma coisa importante para o desenvolvimento da empresa e que é importante para que a gente consiga manter um alto nível de inovação e consiga oferecer para os nossos usuários bons produtos e rápido. Então, isso foi um processo que foi ao longo de muito tempo, de anos, e com times dedicados a sentar junto com as aplicações, vários workshops internos para divulgar essa cultura, propagar essa cultura. Então, é um processo que é longo, mas vale a pena. Outra lição é que toda infraestrutura, quando a gente fala de infraestrutura elástica, a gente está falando de infraestrutura que não a gente não pode esperar que ela seja estável e que ela sempre exista daquela mesma forma. O fato de ser elástica pressupõe que coisas vão cair, máquinas vão deixar de existir, containers vão deixar de existir, coisas vão falhar, a rede vai falhar em determinados pontos, e você tem que estar resiliente o suficiente para isso. Seja você ter uma resiliência prévia, espalhando coisas em várias zonas, seja você tendo tarefas que rodam automaticamente quando percebem que alguma coisa está errada e tentam corrigir esse estado para que o estado volte para um estado desejado. Outra coisa importante é que o open source não é uma via de mão única. O Tsuru começou já a ser desenvolvido dentro da Globo como um projeto open source. Então isso ajudou a gente a receber contribuições de fora da comunidade, e com isso a gente também se sentiu obrigado a contribuir com a comunidade também. Então, o time de desenvolvimento do Tsuru, ele tem algumas contribuições com vários projetos externos que fazem parte do Cloud Native Foundation, inclusive Docker, inclusive Kubernetes. Então, todos têm alguma contribuição nossa. Quando a gente percebe algum problema, a gente consegue corrigir ele, a gente contribui de volta essas correções, esses estados. E uma outra coisa importante que ajudou a gente a se desenvolver como um produto e ser um produto muito usado dentro da empresa, é que o mesmo time que desenvolve o produto Tsuru, que desenvolve features novas para esse produto, é o mesmo time que mantém a instalação do Tsuru na Globo também. E é o time responsável por resolver problemas, e se cai alguma aplicação que está rodando no Tsuru e a culpa é do Tsuru, a gente que vai lá, o mesmo time que desenvolve o produto, vai lá para corrigir. Porque isso força a gente a criar um produto com qualidade e com resiliência. A gente não quer ser acordado de madrugada porque alguma coisa saiu do ar, e a gente tenta o máximo possível a fazer com que isso seja verdade, automatizando o máximo possível das correções e fazendo com que tudo tenha a maior qualidade e seja o mais resiliente possível.
É isso, pessoal. Acho que o próximo acabou. Muito obrigado. Podem mandar perguntas aí no chat para a gente responder depois. E tem alguns contatos aí se vocês quiserem saber mais sobre o produto. Obrigado. Obrigado, César. Muito, muito boa aí a sua contribuição. Valeu mesmo. Bom, para fechar aí, a gente vai com o Rodrigo agora, que ele vai falar um pouco do Antus e como é que o Antus consegue gerenciar ambientes de containers na nuvem, on-premise e também híbridos. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem aí? A gente está sem o áudio do Rodrigo aqui. Oi, vocês me escutam? Opa, estamos ouvindo, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Queria agradecer o convite para participar desse evento da SET aqui, está contribuindo com a comunidade de mídia aqui do Brasil. Eu preparei uma apresentação para falar um pouco mais do Antus, que é a plataforma de modernização aqui do Google. E vou tentar fazer algum paralelo aí das apresentações que a gente teve do César e do Eliésio. Tá? Então, se puder colocar a apresentação aí no ar, por favor. Bom, o Antus, ele é um produto do Google, né, que foi lançado em 2019, né, e o objetivo dele é ajudar você, né, a permitir a construir e gerenciar aplicações híbridas e multi-cloud. Né. E quando eu falo híbrida, é uma aplicação, por exemplo, que parte está no ambiente on-premise, parte está no ambiente da cloud pública, e também multi-cloud, né? Então, permitir que que você gerencie aplicações nas clouds públicas, né? E a ideia é, uma vez que você construir essa aplicação, né, utilizando o container e Kubernetes que o César e o Eliésio já falaram, você consiga rodar em qualquer lugar, né? Seja na cloud pública, no Edge, né, ou no ambiente on-premise. O Antus ele é baseado em Kubernetes, né? Então ele basicamente gerencia diversos clusters de Kubernetes em ambientes heterogêneos, né? E a grande proposta dele é você ter um ambiente centralizado de gerenciamento desses clusters. Né? Então, uma vez que você tem clusters que estão no ambiente on-premise, seja por já ter feito um investimento nesse ambiente e querer modernizar as aplicações no próprio ambiente on-premise, seja na cloud pública, se você não tiver uma ferramenta para gerenciar isso de forma única, né, você tem que fazer isso de forma separada. E uma vez que você tem 10, 20, 50, 100 clusters, pode se tornar uma tarefa difícil. Né? Então, o Antus, né, ele surgiu, tem uma história por trás disso, né, e até um pouco parecida aqui com a história muito bacana que o César falou do Tsuru na Globo, né? Lá em 2003, no Google, um time de engenheiros lançou o Borg, que é um conceito, de certa forma, similar ao do Tsuru, né? Uma vez que lá já em 2003 aplicações distribuídas já era uma realidade, né? Então, quando eu falo aplicações distribuídas, é uma aplicação que ela não consegue rodar sozinha numa máquina só para suportar a demanda de usuários e requests que ela tem que se distribuir entre diversas máquinas. Esse problema de gerenciar clusters começou ali e o Google criou o Borg e ele existe até hoje. Né? Até hoje, quando você vai lá no Google Cloud e sobe uma máquina, você está schedulando um job do Borg, ele sobe um container. Né? Então, nossas VMs, elas são containers. Né?
E o Google, assim como o próprio time da Globo, que o César falou que contribuiu para os projetos open source, o Google contribuiu muito, inclusive, para a criação do conceito de container no kernel do Linux. Isso foi entre 2006 e 2008. E em 2013, o Google, alguns engenheiros do Google que trabalharam no Borg, eles criaram um projeto que é o Kubernetes, um projeto open source, né? E o Kubernetes ele cresceu muito, né? Hoje são muitos, mais de 1.000, 2.000 pessoas do próprio Google que contribuem ainda para o Kubernetes, né? E também ele utilizou, né, o conhecimento que já tinha criado em Kubernetes para criar alguns produtos dentro do Google Cloud. Um deles é o Kubernetes Engine, né? E agora, em 2019, a partir do momento que diversas empresas começam a utilizar, né, o Kubernetes em ambientes heterogêneos, e pegando o feedback, né, dos próprios clientes do Google, o time criou o Anthos, né, que é para ajudar a gerenciar todo esse ambiente em múltiplos locais, né? Eu vou falar um pouco dele aqui. Tá? Tem aqui também alguns outros projetos open source, né, que o Google contribuiu, o Knative, que é um conceito de serverless, né, basicamente você fazer o deploy das suas aplicações sem estar se preocupando com os servidores que estão suportando ela, né? Basicamente você faz o deploy dela e ela escala. Não é tão assim, principalmente se você tiver aplicações direct to consumer, né, que tenham um fluxo muito grande de usuários, você tem que se preocupar de alguma forma, mas com certeza o custo de gerenciar a infraestrutura diminui muito, né? E o Istio também, que é uma tecnologia, eu vou falar um pouco mais também, para gerenciamento. A partir do momento que você quebra o monolito e precisa gerenciar esses diversos serviços, né, como você faz o traffic managing, o gerenciamento de tráfego, de load balance dentro desses microserviços, como você aplica regras de segurança para esses microserviços se conversarem, né? E como você observa tudo isso, né? Que é a observabilidade, né? Você faz o monitoramento e o logging disso, né? De uma forma centralizada. Então aqui os principais componentes aqui do Anthos, né, para fazer esse gerenciamento de multiclusters, é na parte de desenvolvimento de aplicações, né? Então a gente tem o Cloud Run, que é esse serviço serverless baseado em Knative. Você consegue fazer o deploy dele em ambientes heterogêneos, não só dentro do Google, né, no ambiente on-premise. A parte de Hybrid AI, a parte de Marketplace Cloud Build, que eu vou falar um pouco mais na frente. A parte de gerenciamento, né, o console de gerenciamento desses clusters, né, você tem um single pane of glass para você gerenciar isso, a parte de operação que eu comentei também. E uma parte muito interessante que é de políticas, de você conseguir aplicar políticas de segurança, políticas de gerenciamento dos recursos, né? Até quando o César falou que o objetivo era, quando foi para containers, era melhorar o uso dos recursos. Então, você consegue estabelecer políticas, né? E aplicar isso de uma forma unificada em todos os clusters que você tenha deployados, né? Seja em ambiente multi-cloud, né? AWS, Azure, um ambiente virtualizado de vSphere, seja bare metal também, um ambiente físico, ou seja um que a gente chama de attached cluster no Edge Compute, né? Um cluster Kubernetes, que não precisa ser um Google Kubernetes Engine, e você conseguir gerenciar isso, né? Daí tem a parte de Service Management e Kubernetes API também, que eu vou falar um pouco mais aqui na frente. Então, como eu tinha comentado, né, o Google ele criou o Google Kubernetes Engine, que é um serviço gerenciado do Kubernetes, né? Se você pode instalar o Kubernetes também em máquinas, né, mas você teria que fazer a instalação dos binários e gerenciar os binários do Kubernetes, né? O Kubernetes, um dos componentes dele é um masternode, que é um nó
que basicamente ele gerencia os nós do cluster, né? E ele também tem API para você interagir com o Kubernetes. Então, quando você usa o Kubernetes Engine, você não precisa gerenciar isso nem instalar, né? E também não precisa atualizar esses nós. E tem algumas coisas que o Google faz também, como auto-scaling, auto-repair e auto-upgrades do clusters, né? A gente já teve aí, tá aqui no slide, né? Chegou já a 15 mil nós, né, num único cluster. O GKL já tem bastante tempo que está em produção, desde 2015. Então a gente considera um produto muito maduro, né? E não só para empresas grandes, né? Pode ser uma empresa pequena também, é um cluster que se você criar um cluster com máquinas pequenas, né, com 2 vCPUs, 2 gigas, não é um custo tão elevado, né? Então o custo de entrada é menor, né? E aí o gerenciamento aqui unificado que eu mostrei, aqui tem um exemplo do painel, acho que infelizmente não dá para ver tão bem, mas ele aqui onde está as bolinhas vermelhas e verdes, né? A única bolinha vermelha e várias verdes, né? Aqui são clusters que são clusters tanto no ambiente on-premise, no ambiente do Google, no ambiente de outra cloud, até de um colocation, tá? Você consegue gerenciar isso de uma forma unificada, né? E isso garante a consistência, né, da operação, né, e monitoramento desses clusters, gerenciamento deles, tá? O Cloud Run que eu comentei, né? Então, um dos grandes benefícios dele o Cloud Run ele é recomendado, né, para aplicações que podem ter um spike de requests muito grande e precisa escalar isso. Ele escala mais rápido que um cluster Kubernetes, né? Ele tem a vantagem que escala para 0 também no ambiente gerenciado. Então, isso, por exemplo, se você está numa cloud pública, você não está pagando por aqueles recursos, né? Ele consegue também ter controle de concorrência, né, dentro de um container deployado nele para não exaurir ele, né, e não fazer ele cair, né? E ele suporta aí HTTP, gPRC, ele suporta resolução nativa de DNS privados, tá? E ele pode ser, o grande benefício, você pode executar isso não só nas clouds públicas, mas no ambiente on-premise ou no edge também, tá? A parte de config management, né? Então ela se baseia um pouco no conceito de GitOps, que é basicamente você declara essas policies, né, num arquivo, de uma forma declarativa, num arquivo YAML, comita elas para o Git, e aí a partir dali existe um listener que pega essa policy e aplica nos clusters, né? Então você consegue pegar essa policy, comitar, você pode fazer gerenciamento de pessoas que gerenciam determinados clusters, né? Então, sei, tem uma pessoa que gerencia um cluster no ambiente on-premise, outra que gerencia os clusters no ambiente da nuvem. Todos podem compartilhar esse ambiente, né? E você consegue fazer a configuração e o controle disso, né, a partir do config management. Você consegue fazer o enforcement de políticas de compliance da empresa, né? Então, isso auxilia também, principalmente quando você tem diversos tipos de políticas, né? E você não precisa gerenciar isso de forma separada para cada cluster, tá? Parte de Service Mesh que eu comentei, né? Então são 3 componentes principais. O primeiro é a observabilidade, né? Então você consegue ter diversas telemetrias dos serviços e identificar, por exemplo, se tem algum problema de latência, algum problema de erro, algum problema de saturação que está ocorrendo na aplicação entre os microserviços. Você consegue fazer o gerenciamento de tráfego, né? Então fazer testes AB, fazer lógicas de retry, né,
quem já foi desenvolvedor aí, que nem eu, né, vai reconhecer, né, quando você tem que tá tendo um deadlock no banco, você tem que ficar fazendo uma lógica de retry no próprio código. Com o Service Mesh você pode tirar isso da camada de aplicação e deixar com o gerenciamento da infraestrutura com Istio, tá? E o Antus Service Mesh ele é baseado no Istio, então é um projeto open source. Aí aqui o que a gente um pouco o que a gente enxerga, né, a eficiência que isso gera, né, então uma eficiência operacional, né, com coleta de logs, né, ou seja, consegue fazer buscas nesses logs, criar dashboards de erro, criar métricas e alertas para os times de operação identificarem um erro de uma maneira prévia, né, ou rápida ali logo depois que ocorreu, fazer a monitoração, né, de todos esses microserviços, né, fazer verificação de saúde dos containers também, e toda a parte de performance management da aplicação também você consegue fazer com Antus, tá? E uma outra, algo que a gente vê bastante as empresas começando a usar, inteligência artificial. Então, um dos componentes aqui do Antus é você fazer o deployment, né, de modelos pré-treinados, né, que já foram criados tanto por profissionais do Google quanto por comunidades open source, de uma maneira com muito pouca fricção, né? Então, por um clique, né, dentro do marketplace, você consegue fazer o deployment, né? O que isso ajuda, né? Ajuda os cientistas de dados, o time, os engenheiros de machine learning a não se preocuparem tanto com a infraestrutura e se preocuparem na criação de modelos, né? Que é algo muitas vezes extremamente complexo. Então isso tira, né, o ônus deles terem que gerenciar isso, tá? E um outro muito interessante dentro da plataforma do Antus é o Marketplace, né? Então, o Marketplace, o Google está trabalhando com diversos fornecedores de software do mercado, por exemplo, Redis, Mongo, e você consegue fazer o deployment, né, dessas aplicações a partir do Marketplace. Então, é com muito pouca fricção também, é um clique de deploy, e você faz o deploy dessas aplicações, seja no ambiente on-premise, nas nuvens públicas, ou no Edge, como eu comentei, né? Então, isso não só, né, as aplicações que vocês desenvolvem, vocês podem utilizar também as próprias plataformas open sources aí do mercado para enriquecer e não precisar fazer a instalação dos binários delas no ambiente on-premise ou em outras clouds. Além de tudo isso, né, uma outra frente do Antus é a modernização das aplicações. Então, existe o Migrate for Antus, ele consegue pegar uma VM, um ambiente virtualizado, e transformar isso num container, né? O que você ganha com isso é que você não precisa fazer esse trabalho, ele consegue abstrair as principais dependências e a aplicação dentro da VM, transforma isso num container e faz o deployment, a implantação dentro do GKE, né? Então você já ganha todo esse ecossistema de DevOps, né, de observabilidade dentro do ambiente do Google, né? E consegue também, uma vez que com container você tem uma densidade maior de aplicações por recurso computacional, então você consegue reduzir custos também, né? E aí aqui, por último, as três formas, né, seja aplicações já containerizadas e você utilizar o Antus para elas, né, seja aplicações legadas que você transforme isso para containers, seja aplicações de terceiros, como eu comentei, né? Essa ideia aqui da apresentação. Obrigado. Legal, obrigado, Rodrigo. Bom, agradeço aí a todos. A gente recebeu aqui algumas perguntas
A primeira delas é: essa tecnologia que nós vimos é aplicável apenas em grandes empresas? Aí eu queria saber aí a opinião de vocês. Começando aqui com o Eliésio, a resposta é não. É uma tecnologia cloud native, então é escalável. Então, obviamente, você precisa construir ali, né, um cluster, você precisa construir ali toda uma questão de nodes, orquestração. Então, você tem uns requisitos mínimos para você iniciar a plataforma, mas definitivamente não. Hoje nós temos vários clientes, tamanhos pequenos, clientes médios e clientes grandes. Perfeito. Uma outra pergunta aqui como precisa ser o perfil do profissional de tecnologia para lidar com essa e tantas outras novidades nesse segmento em constante transformação? Acho que o César pode ajudar com essa. Então, grande parte dos profissionais de tecnologia já convive com essa constante mudança. Isso meio que no nosso meio já é. Todo mundo já sabe que isso existe. Quando a gente começa a falar de containers, cloud native, microserviços, a gente aumenta isso mais ainda. É exponencial assim, a quantidade de coisas novas que surgem todo dia. Então, a ideia é seguir aquele mesmo preceito de melhoria contínua, de você sempre procurar essas coisas novas. É impossível conhecer todas a fundo e particularidades de todas as tecnologias, todos os produtos cloud native que surgem o tempo todo. Então, acho que não tem como ter isso como objetivo de conhecer tudo a fundo, mas dá para você estudar e conhecer mais a fundo a parte mais básica, os conceitos básicos de sistema distribuídos, os conceitos básicos, onde os containers se apoiam, namespaces, cgroups, parte de kernel, como que isso funciona. Isso pode não ser útil no dia a dia, mas vai ajudar a entender como cada uma dessas tecnologias funcionam e vai tornar muito mais fácil aprender coisas novas depois. Então, focar nesses conceitos mais baixos ajuda a compreender o que está por cima bem mais fácil. Uma outra coisa que dá para fazer também, que ajuda bastante, é ficar de olho no landscape da Cloud Native Foundation. Eles têm sempre um conjunto de projetos que estão... Eles têm 3 níveis, eu acho. Sandbox, Incubate e Graduated. Cada projeto passa por esses níveis. Esses projetos que são sponsored by Cloud Native Foundation. E ficar de olho em quais projetos estão sendo graduados na Cloud Native, dando uma olhada, entendendo o que esse projeto faz, mesmo que você não vá usar ele, você entender por alto nível, para se um dia você tiver um problema e pensar, esse cara aqui, esse projeto aqui tinha uma solução para isso. E aí sim ir a fundo para estudar. Acho que essa é uma das abordagens interessantes de a gente praticar. Bacana. A próxima pergunta aqui, ela tem relação com segurança. Uma vez que os dados aí, entre microserviços, né, num ecossistema mais amplo, a segurança dos containers, ela está madura, ela está acompanhando o desenvolvimento em relação a essa parte de segurança? Não sei se o Rodrigo, César querem responder. Eu posso comentar um pouco, eu acho que se o César quiser comentar também. Emerson, acho que um pouco até do Istio que eu comentei, né, que é um projeto open source para fazer o gerenciamento, né, do mesh de serviços, né, ele vem com algumas... um dos pilares dele é a parte de segurança. Né? Então, garantias como esses microserviços se autenticam entre eles e se autorizam, né? E também o próprio ecossistema de DevOps tem algo que chama de Binary Authorization, que é você, a partir do momento que você cria um container, né, dentro da tua esteira de DevOps e CI/CD, você consegue rodar um conjunto de códigos que tentam identificar vulnerabilidades dentro do container, né? E
caso seja encontrada alguma vulnerabilidade, esse container não é implantado em produção. Comentando um pouco sobre isso também, existem várias alternativas para você aumentar a segurança dentro dos containers. E é importante você conhecer um pouco cada uma delas, porque segurança não é uma coisa só, são camadas que você aplica na sua aplicação. Então, essa do Binary Authorization que o Rodrigo falou é muito boa, você consegue gerenciar exatamente quais imagens estão rodando dentro do seu cluster, e você tem como ter uma garantia de que só o que foi autorizado ou só fontes autorizadas conseguem executar lá dentro. Isso é uma camada. Aí vem uma camada seguinte que você pode ter, que é se alguém conseguiu ganhar acesso à minha aplicação através de alguma vulnerabilidade desconhecida, eu tenho que limitar o tamanho do dano que ele consegue fazer. Os containers já conseguem limitar isso até certo ponto. Tem umas iniciativas para aumentar ainda mais o isolamento de containers, como a parte de rootless Docker, que deve começar a ser mais suportada pelos cloud providers no futuro. Tem a parte do hypervisor em si também, que está rodando lá dentro, que não permite que muita coisa seja executada. Você tem que configurar os seus containers para eles não terem privilégio de acesso ao host. Então você não pode rodar eles com privilégio, você não pode rodar eles no mesmo namespace de rede do host, senão você está criando um túnel onde as vulnerabilidades conseguem escapar do container. Então, assim, tem algumas preocupações que você precisa ter, mas são coisas que geralmente estão bem documentadas, pelo menos dentro do Kubernetes. E assim, o default geralmente é ser bem restritivo. Você tem como ser mais leniente nisso, mas não é ideal que você faça isso com imagens que você não tem total garantia de que não podem ser exploitadas por fora. Então, são várias camadas para segurança em container que daria uma talk só para isso. Mas tem como ser seguro. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, que aí eu queria trazer aqui para o debate do Rodrigo e o Eliésio, que é o seguinte: quais os maiores desafios para viabilizar a transformação das soluções tradicionais para a produção de mídia e broadcasting para esse mundo de containers e nuvem? Rodrigo, posso começar? Pode. Então, hoje a gente vê no dia a dia dos projetos, né? São vários desafios, né? Dos grandes desafios, o principal desafio, realmente é uma visão de arquitetura legada, né? A visão por silos. Então, quando você começa a ter uma visão de migração de serviços, de criação de infraestruturas na nuvem, público-privada, ou até mesmo em appliance, que viabilizem processamento, por exemplo, em cluster Kubernetes, esse é um grande desafio, porque você não ganha escalabilidade. Mas quando você tem uma visão já horizontalizada, e você consiga subir não apenas um microserviço, mas um conjunto de serviços que viabilizam e assim possam usufruir dessa grande potencialidade da nuvem ou de um data center, então esse primeiro desafio ele acaba tendo êxito. Outro grande desafio é quando você vai tentar fazer uma implementação de um workflow visando apenas tecnologia por tecnologia. Então, assim, quando hoje você consegue ter uma visão, as pessoas que estão fazendo o projeto, não só uma visão de tecnologia, uma visão de microserviço, ou uma visão daquele workflow específico, mas sim ter acesso a algum nível de informação da visão do negócio, né, de quanto é importante aquela parte do workflow, quanto aquela parte do workflow representa para o sucesso do negócio da sua corporação, isso ajuda bastante, porque algumas visões nesse mundo cloud native são diferentes, né? A escalabilidade também. Então, eu acho que esses dois grandes desafios, né? Porque tradicionalmente as equipes mais focadas para o mundo de tecnologia não tinham muito acesso a algumas visões, alguns resultados, algumas premissas de business. E também, tradicionalmente, algumas equipes mais focadas para o mundo de projetos, eles tinham uma visão mais focada em silos.
Então, eu acho que são os dois grandes desafios hoje para a viabilização de projetos com a necessidade, qualidade e demanda do mundo broadcast na nuvem. O que eu adicionaria que o Eliésio falou, né, conversando com alguns ISVs e provedores de solução de mídia, né, alguns até dizem assim, ou eu escolho entre manter o meu legado com as features que a indústria quer, ou eu crio um novo com poucas features que ainda não vou ter cliente. Então, eu vejo alguns ISVs ainda focando em manter, né, porque ele já tem um produto legado que funciona e já tem um conjunto de features que a indústria precisa, então às vezes o investimento ainda para ele é uma barreira, né? E eu acho que a indústria de mídia ela é muito pulverizada, né? Então ela tem muitos ISVs, então ainda eu acho que ela vai demorar, né, ainda um tempo para conseguir aí se modernizar, né? E a gente está aqui para ajudar nisso. Um outro ponto que eu vejo, que eu acho que o Elias comentou também, é realmente de treinar as equipes e capacitar, né, quem desenvolveu aplicações monolíticas em aplicações cloud native. Bacana, obrigado aí, Rodrigo e Elias, aí pela resposta. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final do... Eu queria agradecer aí mais uma vez aí a participação dos amigos, né? Foi muito... Recebemos aqui alguns elogios aqui pelo chat e agradecer também a presença de todos, né, que estão aqui conectados com a gente durante todo esse tempo aí, nos assistindo, e dizer para que vocês fiquem de olho na nossa programação no site experience.org.br e acompanhem os próximos debates, que vai ter muita coisa interessante ainda vindo por aí. Um abraço a todos aí, um bom final de dia aí para todos.